Olá, colegas da comunidade Banco do Brasil. Sou William Mendes e fui diretor eleito de saúde da CACI entre os anos de 2014 e 2018 e fui convidado por lideranças e entidades a dar minha opinião sobre o cenário e as dificuldades que a CACI enfrenta nesse momento. A gente está em setembro de 2019. Eu fui uma das pessoas que fez uma proposição de solução para as questões econômico-financeiras da CACI na véspera do Congresso, do 30º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. E aí fui convidado a expor o que é essa proposta que eu desenvolvi como contribuição e também falar um pouco a respeito de algumas vertentes, algumas possibilidades que estão sendo avaliadas em relação a uma solução para a CACI. A CACI está sob direção fiscal da ANS desde o dia 22 de julho. É uma direção fiscal que tem um prazo de 90 dias para apresentar conclusões e exigir da CACI solução para as desconformidades econômico-financeiras. E isso vai dar ali entre outubro e novembro desse ano. A gente está sob um regime de exceção, né, no país. O país não tem mais segurança jurídica, não tem instituições funcionando dentro da normalidade desde o golpe em 2016, que derrubou a nossa democracia com uma construção chamada lawfare pelos grandes analistas do mundo. E pensando na CACI, nós temos a CACI com um quadro de falta de liquidez. Ela tem um desequilíbrio nas suas contas que precisaria de cerca de R$1 bilhão mais ou menos de receita nova para se equilibrar. Ainda tem o fim do memorando de reciprocidade que nós negociamos, construímos mesa e negociamos entre 14 e 16, que traz recursos extraordinários para a CACI até dezembro desse ano, até 2019. Então a CACI, além de ter que achar uma solução para recursos novos e equilibrar suas contas, ela tem a perda de cerca de 550 milhões a partir de janeiro, fruto do memorando, né, extraordinário. Então o quadro é bem severo. A gente teve duas proposições apresentadas pelo banco e por entidades representativas em outubro de 2018 e em maio desse ano, que não lograram êxito, e o governo acirrou a sua posição e, na minha leitura, a estratégia do governo é se ver livre de despesas, de direitos de trabalhadores, de patrimônios públicos, como o próprio Banco do Brasil, e com ele você vê o risco que isso traria para uma autogestão em saúde que tem 75 anos e ela é autossustentada pelos associados donos e pelo patrocinador Banco do Brasil, numa relação de uma proporcionalidade entre as duas partes, pelo estatuto uma proporcionalidade de 60-40 e com o memorando de entendimento mais ou menos essa mesma quantidade. Enfim, esse é o cenário. A proposta que eu fiz, ela é muito baseada no cenário atual e com uma leitura que a gente tem de mundo e de movimento que eu vivi durante 2 décadas, coordenei, estive nas principais proposições e conquistas de direitos dos bancários dos últimos 14, 15 anos, como uma liderança da Contraf, dos sindicatos bancários de São Paulo. E então, assim, pela leitura que a gente tem e acumula, eu tenho bem claro que
o outro lado, que é o lado patronal, joga estratégias, lida com estratégias de, através de entidades governamentais, né, facilitar a sua vida na questão de se ver livre de algumas obrigações trabalhistas e estatutárias, sociais históricas, como, por exemplo, a manutenção do plano de associados da CACI, dos bancários do Banco do Brasil, que é um plano que tem nele direitos em saúde para ativos e aposentados. Isso é uma coisa que a gente percebeu, inclusive ao longo do mandato entre 14 e 18, que o banco tentava se ver livre desse ônus, dessa responsabilidade histórica. Então isso são fatores que pesam muito. A proposta que nós fizemos é que ela tem como base de que você não teria boa vontade ou intenção do lado patronal, que é majoritariamente do governo federal, desse governo de exceção que está aí, não teria intenções de sentar, negociar e fazer uma discussão séria sobre as duas partes resgatarem essa entidade fantástica que é a autogestão CACI. E isso se comprovou, né, nessa semana, após insistências da Confederação dos Bancários, a CONTRAF, o banco disse: não tenho intenção de retomar a mesa. Então isso fica muito claro. Qual a estratégia que os donos da CACI, os 190 mil associados, né, sendo 170 mil votantes e que decidem as questões da CACI, que são ativos e aposentados, vai fazer para não deixar a CACI ser liquidada de uma forma burocrática por esse regime de exceção que está aí, né? Eu acho difícil contar com a justiça como a principal alternativa. O principal fator seria os associados resgatarem, tomarem para ele a responsabilidade de resgatar a CACI nesse momento histórico adverso. Então hoje, a proposta que eu fiz é que os bancários fizessem aos moldes do modelo do memorando de entendimentos, que é extraordinário e temporário, que nós colocássemos mais 4% dos recursos que a CACI precisa. Então, durante um período que eu calculei em 5 anos, porque ele está ligado à ampliação da estratégia de saúde da família, que é o carro-chefe do nosso modelo assistencial, da Caixa de Assistência, e é o que faz a CACI gastar menos e ter mais eficiência, inclusive do que os seus correlatos no mercado. Os estudos da Century comprovaram que a CACI, mesmo com os números muito grandes de exames, consultas, etc. e tal, com a quantidade de idosos impressionante, a CACI tem, dos seus 700 mil participantes, um quarto praticamente é de idosos acima de 60 anos. E a CACI tem um custo-benefício extraordinário. Ela está com falta de recursos, mas tem um custo-benefício extraordinário. Então eu entendo que o sistema CACI, que é muito mais que um plano de saúde com cobertura rol da ANS, né, deveria ser mantido a qualquer custo. E esse qualquer custo que eu estou falando, cada 1% que a gente coloca pelos cálculos de base atual da CACI equivale a 250 milhões de reais. Como a CACI precisa de 1 bilhão de recursos novos, eu calculo que nós, com o estatuto não sendo alterado, eu não acho que o momento é adequado para mexer no estatuto. Por isso que a proposta é fazer um contrato, um adendo aos moldes do memorando. Então você faz você só muda o estatuto para recepcionar um contrato de recursos novos, né? Que nós entraríamos com 4%, então nós pagaríamos 7% durante 5 anos. Esses 7%, somados aos 4,5% que o banco já tem estatutário e somado ao que eu chamo de uma proposta que o banco deveria entrar com esse valor, que são os mesmos valores que o banco apresentou em maio, e o banco insiste em dizer, falou isso para as entidades da mesa essa semana de novo, que a proposta que ele tem é aquela,
Tá certo que ele está exigindo um monte de coisa que não é adequado. Inclusive, ele meteu bedelho, como ele dizer como que a nossa parte é rateada, a dos associados. Isso não comporta o banco discutir. A forma como os 190 mil associados rateiam os recursos da sua parte é um problema nosso, não é do banco. O do banco está estatutário lá, o que ele tem que contribuir, né? Mesmo assim, ele insiste em entrar com essas exigências que tem toda uma burocracia feita contra nós, a partir do governo, seus ministérios, os órgãos chamados agências reguladoras, criadas durante o período dos governos Fernando Henrique Cardoso e das privatizações, agências que seriam isentas para cuidar de negócios de entidades, e isso se provou completamente mentiroso. As agências todas são politizadas. A agência, por exemplo, que cuida das autogestões, ela é toda monopolizada pelo mercado privado, que tem interesse nas carteiras das autogestões. Então você vê o absurdo que é tudo isso. Então, vem aí uma liquidação burocrática, entendeu? Então, nesse sentido, eu entendo que nós devamos fazer esse esforço de resgatar a CACI. Pagarmos 7% num plano de saúde como é a CACI é algo bastante razoável, em qualquer nível salarial ou de benefício. Mantidas a solidariedade, porque o mercado privado, inclusive para onde caminha após o golpe, né, é uma cópia do mercado americano. Quem tiver algum atendimento de saúde e não morrer sem atendimento algum, será privado por planos ou seguros privados. Com a destruição do SUS em andamento, né, depois do golpe, haverá o caos na questão estrutural da saúde pública e privada no Brasil. O mercado cada vez mais fazendo dinheiro em cima de planos de saúde existentes ou de usuários e do governo, arrecadando dinheiro do governo. O modelo americano, ele despende 18% do PIB americano, todo dado para empresas de seguro de saúde. E as pessoas não têm atendimento. Só uma parcela que tem muito recurso. E a maior causa de falência pessoal, que é uma ferramenta que existe nos Estados Unidos, as famílias vão à falência, é por causa de quando precisa de um plano de saúde, o plano de saúde não cobre. Então é para isso que a gente caminha. Ou seja, 7% de um benefício de aposentadoria e de um salário de um colega da ativa, seja ele os primeiros níveis, né, escriturário, assistente, caixa, as primeiras comissões, analistas, etc. O cara ganha 5, 7, 10 mil reais. É bastante razoável, porque ele é solidário, ele é uma cobertura ampla, bem maior do que o rol da ANS. Não que o nosso direito é maior que o rol da ANS, é porque o modelo que é de atenção primária, acompanhamento de crônicos e você tem programas de saúde que faz esse trabalho de coordenar e acompanhar o nosso associado assistido, ele faz com que seja maior do que o rol simples da ANS. Você não tem atenção primária nos rols mínimos. Tem as contas hospitalares altíssimas. A CACI tem que fugir dessa conta hospitalar altíssima que o rol da ANS garante. Se não fosse a ESF, a CACI teria quebrado há muito tempo. Porque a ESF mantém os maiores as contas, os maiores casos onerosos da CACI dentro de um custo muito menor do que o mercado. Então a nossa proposta é essa, é a gente resgatar. Mas como isso? Como funcionaria isso? Nós teríamos que ter coisas que eu propus em 31 de julho e levei essa discussão para o Congresso, para as lideranças e percebi que não foi bem interpretada e não foi bem aceita, sendo que a própria proposta que foi a votação em maio, ela já era uma proposta onde os
tetos, os limites que os associados gastariam era 7,5. Não é verdadeiro, não era só 7,5. Não é que é mentira, é que 7,5 seria o valor máximo cobrando por dependente, só que as coparticipações fazem com que a pessoa gaste 10, 11, 12%. A família, o núcleo familiar, um núcleo familiar crônico ou que precise utilizar, ou que se pegue doente de uma hora para outra, descobre uma doença como um câncer, ou sofre um acidente de carro grave, né, e fraturas, etc., ele vai ter uma despesa caríssima. Ao longo do tempo, os nossos 400 mil associados do plano associados vão acabar saindo por não dar conta de pagar, por endividamento. Então, não é uma alternativa que dá perenidade, durabilidade ao plano de associados, que deve ser para todos. Por que a CACI não é um privilégio até hoje? Porque ela é para todos. O plano de associados permite a qualquer bancário do BB se associar. E o banco, ele é patrocinador do plano associados, não de pessoas, CPF, matrículas. Então isso tem que ficar claro, né? Mas assim, a correlação de força é muito diferente do período em que nós enfrentamos. A gente conseguiu fazer um movimento, óbvio que a gente foi catalisador, nós participamos de uma construção onde, por ser diretor e ir às bases como fomos e buscar a unidade e a luta, nós criamos movimento. E esse movimento ajudou a frear aquilo que o banco queria fazer em 2014, passar o ônus de um desequilíbrio econômico-financeiro para o associado, sendo que o banco também tem responsabilidade. Nós conseguimos fazer isso entre 14 e 18. Com o cenário mudando, o golpe, né, a eleição na CACI, que mudou a correlação de força interna, fez com que hoje o cenário fosse muito mais agravado, né? É nesse sentido que a gente fez essa contribuição. Eu acho que o período está muito passado para a gente construir uma alternativa como eu acreditava que era possível no dia 31 de julho, quando eu escrevi. Nós tínhamos como criar uma unidade entre as entidades representativas, e com essa unidade, você nunca senta em mesa com o patrocinador, sem ter uma unidade como nós construímos em 14, 15, 16, né? E hoje eu acho que você tem um prazo muito exíguo para isso, né? Que mais que eu poderia dizer? Sobre algumas teses colocadas, eu tenho muita dúvida e não acho seguro a gente considerar o plano associados como um BD, um benefício definido. Esse conceito ele tem uma lógica muito clara e bem mais simples, sintética em relação à previdência complementar, mas em relação à saúde é bem mais complicado isso, entendeu? A gente teria como BD o quê? O direito à assistência à saúde. Que tipo de direito? Quem? Como? Quando? Quais os limites? Né? Isso tudo é muito complicado debater BD em relação à CACI. Porque a CACI, ela é uma entidade de autogestão criada em 96 para fazer saúde, gestão de saúde de um corpo funcional, de um quadro de ativos e aposentados na longitudinalidade, por décadas. E por isso que dá para fazer atenção primária, acompanhamento de crônicos, ter gestão de uma população de uma forma melhor, com menos volubilidade, menos entradas e saídas do que planos de mercado. Então essas são as coisas. Então eu acho complicado esse tipo de coisa. Acho muito complicado ficarem defendendo acionar órgãos externos, Ministério Público, e botar toda a força na justiça. Eu acho que a gente tem que buscar a justiça para impedir uma liquidação burocrática como pode estar nas estratégias do novo regime e os seus órgãos e entidades. É isso, tem que ser em menos de 20 minutos no máximo. Esse aqui é um esboço que eu estou treinando para falar um pouco amanhã, quando a gente vai estar junto com as lideranças num encontro na AFABB São Paulo. Um abraço a todos.